Acredite ou não, os escândalos de Hollywood do passado eram ainda mais escandalosos do que os que vemos hoje. Naquela época, estúdios e figuras poderosas tinham a liberdade de cometer e encobrir crimes graves graças aos valores tradicionais da sociedade na época. Desde esconder má conduta com menores até casos escandalosos com colegas, aqui estão os 25 escândalos chocantes que Hollywood tentou esconder. 1. Relacionamentos de Charlie Chaplin. Provavelmente a figura mais icônica de Hollywood em sua era dourada, Charlie esteve envolvido em vários relacionamentos com jovens atrizes, que Hollywood tentou manter escondidos devido ao potencial escândalo e reação negativa que poderiam manchar sua imagem pública e a reputação da indústria cinematográfica. Charlie Chaplin estava rapidamente se tornando uma estrela mundial, e sua fama e influência na indústria eram imensas, lhe dando poder e liberdade consideráveis em sua vida pessoal e profissional. Ele era conhecido por seus relacionamentos com mulheres mais jovens, que começaram a aparecer publicamente à medida que sua fama crescia. Seu primeiro romance de destaque foi com Edna Purviance, que tinha 19 anos quando conheceu Chaplin de 26 anos. Esse relacionamento, embora não escandaloso pelos padrões atuais de diferença de idade, preparou o terreno para seus futuros envolvimentos mais controversos. Chaplin conheceu e se casou com Mildred Harris quando ela tinha apenas 16 anos e ele 29. O casamento foi problemático e terminou em um divórcio público e conturbado. Na casa dos 30, Charlie se casou apressadamente com Lita Grey depois de engravidá-la. O casamento terminou em um divórcio altamente escandaloso, que incluiu acusações do comportamento inadequado de Chaplin e exigências que foram detalhadas em documentos judiciais sensacionalistas que se tornaram uma sensação pública. Talvez seu relacionamento mais duradouro tenha sido com Una O'Neill, com quem ele se casou quando tinha 54 anos e ela 18. Apesar da diferença de idade significativa, essa relação durou até a morte de Chaplin e foi vista como uma parceria amorosa e estável. Escândalos envolvendo moralidade eram particularmente prejudiciais e podiam levar a boicotes, proibições e perdas financeiras. Para proteger seus ativos, a indústria muitas vezes fazia grandes esforços para gerenciar ou suprimir tais histórias. Mas, apesar dos esforços de Hollywood, a vida pessoal de Chaplin tornou-se uma presa fácil para a imprensa, especialmente durante seus divórcios. O divórcio de Lita Grey, por exemplo, incluiu alegações que foram sensacionais e condenatórias, revelando detalhes sobre a vida privada de Chaplin que ele teria preferido manter escondidos. 2. Os julgamentos de Fat Hollywood sempre se lembrará do escândalo em torno de Roscoe Fatty Arbuckle, pois pode ter sido o primeiro grande escândalo na indústria cinematográfica americana. As repercussões de seus julgamentos foram de longo alcance, afetando não apenas a carreira de Arbuckle, mas também a reputação e as operações de Hollywood como um todo. O escândalo começou durante o fim de semana do Dia do Trabalho em 1921, durante uma festa em um hotel em São Francisco, organizada por Arbuckle. Virginia Rappe, uma jovem atriz, adoeceu gravemente na festa e morreu 4 dias depois, devido à peritonite causada por uma bexiga rompida. Arbuckle foi acusado de agredir Rappe, o que supostamente levou aos seus ferimentos. Arbuckle enfrentou 3 julgamentos entre 1921 e 1922. Os 2 primeiros julgamentos resultaram em jurados sem consenso e ampla cobertura da mídia. O terceiro julgamento terminou com uma absolvição e até incluiu uma declaração formal por escrito do júri pedindo desculpas a Arbuckle pelo sofrimento a que ele havia sido submetido. Apesar de sua absolvição, o dano à sua imagem pública foi irreversível. Na época dos julgamentos de Arbuckle, Hollywood ainda estava em seus anos formativos. Em resposta aos julgamentos de Arbuckle e outros escândalos, Hollywood começou a implementar o que viria a ser conhecido como o Código Hays, um conjunto de diretrizes morais para a produção de filmes. Embora não tenha sido totalmente aplicado até 1934, as bases começaram no início da década de 1920 como resultado direto de escândalos como o de Arbuckle, o assassinato de Black Dahlia. A morte de Elizabeth Short é um dos mistérios sem solução mais notórios de Hollywood. Este caso não foi apenas infame por sua brutalidade, mas também pelas várias conexões e rumores que o ligavam a figuras de Hollywood, o que levou a esforços dentro da indústria para suprimir ou controlar a narrativa em torno dele. Aqui está um olhar extenso sobre por que Hollywood tentou esconder ou minimizar aspectos deste escândalo. Assassinato de Elizabeth Short. Em janeiro de 1947 foi particularmente brutal. Seu corpo foi encontrado mutilado e cortado ao meio na cintura em um terreno baldio em Los Angeles. A natureza de sua morte e suas conexões com a cena social de Hollywood alimentaram intenso interesse público e da mídia. As conexões de Short em Hollywood foram bem documentadas. Ela era conhecida por socializar com várias figuras da indústria, o que levou a especulações sobre seus relacionamentos com homens influentes, incluindo algumas personalidades famosas de estúdios e estrelas de cinema. Essa especulação tornou o caso uma questão sensível para a imagem de Hollywood. A imprensa aproveitou o assassinato, frequentemente exagerando detalhes e criando manchetes escandalosas que vendiam jornais, mas pouco ajudavam na investigação.
Os estúdios de Hollywood, já cautelosos com qualquer escândalo que pudesse manchar sua imagem glamurosa, estavam preocupados em serem arrastados para achar confusão caso algum de seus astros, contratados ou executivos proeminentes fosse implicado. Apesar das extensas investigações, ninguém foi acusado pelo assassinato de Elizabeth Short, e ele continua sendo um dos casos arquivados mais famosos de Los Angeles. Ao longo dos anos, inúmeras teorias foram propostas, incluindo algumas que implicam médicos, empresários e personalidades de Hollywood. O tratamento inadequado de Judy Garland, o abuso de estrelas mirins em Hollywood, é um aspecto bem documentado da indústria. Judy Garland assinou contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer aos 13 anos e rapidamente se tornou um dos rostos mais famosos de Hollywood. Desde o início de sua carreira, Garland foi submetida a pressões extremas em relação à sua aparência, peso e desempenho. MGM controlava todos os aspectos de sua vida, incluindo sua aparência física. Ela foi colocada em uma dieta rígida e os médicos do estúdio prescreveram-lhe anfetaminas para manter sua energia durante os longos dias de filmagem e barbitúricos, para ajudá-la a dormir à noite. A agenda de Garland era exaustiva. Como uma jovem atriz, esperava-se que ela trabalhasse longas horas, muitas vezes mesmo doente e exausta. O sistema de estúdio priorizava os cronogramas de produção em detrimento do bem-estar de suas estrelas. A máquina de relações públicas do estúdio criou uma persona pública para Garland que contradizia a realidade de sua situação. Eles a apresentavam como uma estrela feliz e despreocupada, o que estava longe da verdade. Ingrid Bergman estava envolvida com o diretor Roberto Rossellini no final da década de 1940. O caso começou enquanto Bergman ainda era casada com seu primeiro marido, Peter Lindstrom, e Rossellini também era casado. Bergman conheceu Rossellini quando escreveu para ele, expressando admiração por seu trabalho e indicando seu interesse em trabalhar com ele. Essa correspondência levou ao seu elenco no filme Stromboli, durante o qual o relacionamento deles começou. O caso tornou-se público quando Bergman ficou grávida do filho de Rossellini. O escândalo foi imenso porque contradizia a imagem saudável de Bergman, e naquela época, as imagens cuidadosamente elaboradas das estrelas por Hollywood eram consideradas cruciais para suas carreiras e a reputação da indústria. Portanto, Hollywood e a mídia inicialmente tentaram suprimir ou minimizar as notícias do caso para proteger a imagem de Bergman e os interesses comerciais do filme em que ela estava envolvida. Mas quando o caso e a gravidez não puderam mais ser ocultados, a reação foi severa. Bergman foi essencialmente colocada na lista negra em Hollywood. Ela não apareceu em outro filme americano por cerca de 7 anos, até seu retorno bem-sucedido em Anastasia, pelo qual ganhou seu segundo prêmio da Academia. 6. Lana e Johnny. A história de Lana Turner e Johnny Stompanato envolve uma mistura de glamour, escândalo e violência, encapsulando alguns dos aspectos mais sombrios da era dourada de Hollywood. O relacionamento de Turner e Stompanato começou em 1957 e foi marcado por volatilidade e violência. Stompanato era supostamente abusivo e possessivo, e o relacionamento estava repleto de discussões intensas e distúrbios. Apesar disso, Turner hesitava em terminar o relacionamento devido ao temperamento violento de Stompanato e o relacionamento atingiu um clímax trágico na noite de 4 de abril de 1958. Durante uma discussão acalorada entre Turner e Stompanato, na casa de Turner em Beverly Hills, Stompanato foi morto a facadas. A faca foi empunhada pela filha de 14 anos de Turner, Cheryl Crane, que mais tarde afirmou que estava defendendo sua mãe da ameaça violenta de Stompanato. As estruturas de poder de Hollywood, incluindo executivos de estúdios e equipes de relações públicas, foram imediatamente mobilizadas para controlar a narrativa. Os estúdios estavam preocupados em proteger a imagem de Turner como uma protagonista e procuraram mitigar qualquer dano à sua carreira que pudesse surgir de sua associação com um criminoso conhecido e a natureza violenta do incidente. A imprensa foi intensa e invasiva, muitas vezes especulando de forma desenfreada sobre as circunstâncias da morte e o papel de Turner nela. Os publicitários de Hollywood trabalharam diligentemente para moldar a história como um ato trágico, mas necessário de legítima defesa, enfatizando o papel de Crane em proteger sua mãe. O depoimento de Turner durante o inquérito a retratou como uma vítima de abuso doméstico que foi tragicamente envolvida em um escândalo sem culpa própria. O homicídio foi posteriormente considerado justificável. 7. Acusações de furto de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, uma vez aclamada como a mulher mais bela do mundo, enfrentou acusações de furto mais tarde em sua vida. Hedy Lamarr não foi apenas uma grande estrela de Hollywood nas décadas de 40 e 50, mas também uma inventora pioneira. A sua contribuição mais notável para a tecnologia é o desenvolvimento de um sistema de guia por rádio durante a Segunda Guerra Mundial, que mais tarde se tornou a base para a tecnologia Wi-Fi e Bluetooth moderna. Apesar de suas conquistas, Lamarr foi presa várias vezes por furto durante a década de 1960. O primeiro incidente notável ocorreu em Los Angeles,
onde ela foi acusada de roubar $86 em mercadorias de uma loja de departamentos. Prisões subsequentes ocorreram ao longo dos anos por crimes semelhantes. Cobra, cada caso Trouxe-lhe uma publicidade negativa, que estava em forte contraste com a imagem glamurosa e controlada que ela mantinha durante sua carreira cinematográfica. No caso de Lamar, a indústria tentou minimizar a cobertura midiática de suas prisões quando foram reportadas. Essa abordagem era típica de como Hollywood lidava com as falhas pessoais de suas estrelas, especialmente aquelas que foram fundamentais para seu sucesso em décadas anteriores. Os esforços para esconder suas acusações de furto em lojas também foram uma tentativa de preservar a mística associada à sua herança cinematográfica e intelectual. O status de Lamar como uma atriz reverenciada e uma inventora talentosa tornava seus erros pessoais inconsistentes com a persona pública e profissional que havia sido construída ao seu redor. Gloria Graham casa-se com seu enteado. O casamento de Gloria Graham com seu ex-enteado, Anthony Ray, foi um dos escândalos mais sensacionais de Hollywood. Este relacionamento não apenas chocou o público, mas abalou a base da indústria. Em 1962, quando foi revelado que Gloria se casou com Anthony Ray, filho de seu ex-marido, o diretor Nicholas Ray, Graham tinha sido casada com Nicholas Ray no início de sua carreira. E durante esse casamento, Anthony O enteado dela o relatar. O relacionamento entre Graham e Anthony Ray teria começado em circunstâncias escandalosas. Nicholas Ray teria alegadamente descoberto um jovem Anthony na cama com Graham, o que iniciou o fim do casamento deles. Anos depois, Graham e Anthony Ray se reconectaram e acabaram se casando em 1960. O fato de ele ter sido seu enteado adicionou uma camada de tabu e contribuiu para o valor do choque. No caso de Graham, Hollywood tentou minimizar a cobertura da mídia sobre seu casamento com Anthony Ray e focar a atenção do público em seus esforços profissionais. O casamento não permaneceu em segredo por muito tempo e, quando se tornou público, gerou uma mistura de choque, desaprovação e fascinação. Apesar disso, a carreira de Graham continuou, embora ela nunca tenha recuperado a proeminência que desfrutou na década de 1950. 9. A rivalidade entre Joan Crawford e Bette Davis é uma das disputas mais infames da história de Hollywood. Embora a animosidade entre essas duas lendárias atrizes acrescentasse um toque de intriga às suas personalidades públicas, Hollywood inicialmente tentou suprimir a extensão de sua discórdia para manter uma imagem mais controlada e harmoniosa de suas estrelas. Ambas as atrizes estavam em constante competição pelos mesmos tipos de papéis e eram frequentemente colocadas uma contra a outra pelos próprios estúdios como uma tática de marketing. Essa rivalidade era particularmente evidente no Oscar. Por exemplo, quando Crawford não foi indicada ao Oscar por sua atuação em Sudden Fear, ela contatou outros indicados para aceitar o prêmio em seu nome caso ganhassem, mas não pudessem comparecer. Essa manobra foi vista como uma forma de roubar os holofotes de Davis quando ela foi indicada por The Star. A rivalidade atingiu seu ápice durante as filmagens de O que Terá Acontecido a Baby Jane. Apesar de seu desdém mútuo, Crawford e Davis coestrelaram este filme, que se tornou um grande sucesso comercial. A produção do filme teve inúmeras instâncias de competição e suposta sabotagem entre as duas estrelas, que desde então se tornou parte do folclore de Hollywood. Os estúdios de Hollywood, cientes do possível impacto negativo de tais demonstrações públicas de animosidade, inicialmente tentaram enfraquecer a rivalidade. Eles estavam preocupados que isso pudesse prejudicar a comercialização dos filmes envolvendo ambas as atrizes. Os publicitários trabalhavam para negar a rivalidade ou apresentá-la como uma competição amigável. Apesar, ou talvez por causa da disputa, ambas as atrizes permaneceram figuras centrais em Hollywood. 10. A morte de George Reeves. A morte misteriosa de George Reeves, mais conhecido por seu papel como Superman, na série de televisão dos anos 1950 Adventures of Superman, intrigou fãs e historiadores por décadas. Reeves morreu de um ferimento à bala em 1959, na sua casa em Los Angeles, e as circunstâncias em torno de sua morte geraram numerosas teorias e especulações. Sua morte foi considerada suicídio pela polícia. No entanto, as circunstâncias de sua morte levantaram várias questões, pois não havia impressões digitais na arma encontrada no local, o que era incomum para um suicídio. Ele morreu nas primeiras horas enquanto ainda havia convidados na casa, adicionando camadas de complexidade e testemunhos conflitantes sobre os eventos que levaram à descoberta do seu corpo. O veredito oficial foi suicídio, apoiado por sua aparente depressão devido à tipificação e desafios de carreira, e alguns acreditavam que a morte de Reeves foi acidental, possivelmente pelas mãos de um dos convidados da festa. Os estúdios estavam preocupados em proteger seus investimentos e manter uma imagem limpa de suas estrelas. A morte de Reeves como suicídio ou assassinato poderia manchar a imagem saudável associada ao Superman,
potencialmente impactando projetos em andamento e receitas relacionadas. Então havia um esforço para minimizar os aspectos misteriosos de sua morte na imprensa, focando em vez disso em seus supostos problemas pessoais ou enquadrando o incidente como um caso claro de suicídio. Os múltiplos casamentos de Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, uma das atrizes mais glamorosas e talentosas de Hollywood, era igualmente famosa por seus múltiplos casamentos quanto por suas realizações cinematográficas. Ao longo de sua vida, Taylor foi casada 8 vezes com 7 homens diferentes. Seus casamentos eram uma mistura de amor genuíno, espetáculo midiático e às vezes escândalo, refletindo as atitudes e costumes em mudança da sociedade americana ao longo de várias décadas. Hollywood estava empenhado em manter a imagem de Taylor como uma protagonista. Cada um dos seus casamentos trouxe um diferente aspecto de sua vida pessoal ao público, por vezes ofuscando suas conquistas na carreira. Os estúdios frequentemente procuravam minimizar a imprensa negativa e promover seus filmes em vez de sua vida pessoal. As relações de Taylor com a imprensa eram complicadas. Embora ela frequentemente estivesse disposta a compartilhar aspectos de sua vida pessoal, os estúdios com os quais trabalhava eram menos entusiásticos sobre tais revelações, especialmente quando impactavam sua imagem e seus investimentos. Durante a época em que os relacionamentos mais escandalosos de Taylor ocorreram, notadamente seu caso com Eddie Fisher e seus múltiplos casamentos com Richard Burton, a máquina de relações públicas de Hollywood trabalhou horas extras. As tentativas de Hollywood de gerenciar e às vezes esconder os detalhes de seus casamentos foram motivadas por considerações comerciais relacionadas ao seu apelo de bilheteria. Com o tempo, no entanto, a percepção de seus casamentos mudou de escandalosa para algo trágico, à medida que o impacto emocional de sua vida pessoal se tornava aparente. 12. Olivia de Havilland vs Warner Bros. O processo de Olivia de Havilland contra a Warner Bros. Nos anos 40 é um caso histórico em Hollywood, conhecido por seu impacto no sistema de estúdios e na liberdade contratual dos atores. Hollywood inicialmente tentou suprimir esse processo devido às suas potenciais implicações para toda a indústria. O desafio legal de de Havilland centrou-se em torno da seção 2855 do Código do Trabalho da Califórnia, comumente referida como a Lei de Havilland, após a sua vitória. Esta lei estipulava que um empregador não podia fazer cumprir um contrato de prestação de serviços pessoais após 7 anos da data da primeira apresentação ou assinatura. De Havilland argumentou que a Warner Brothers estava ilegalmente estendendo seu contrato além desse período de 7 anos, adicionando tempos de suspensão. A ação judicial ameaçou o modelo de negócios fundamental do sistema de estúdios na época, que dependia fortemente de contratos de longo prazo para controlar as carreiras dos atores. Uma vitória para de Havilland poderia encorajar outros atores a contestar seus contratos, potencialmente levando a custos maiores de talento e menos controle dos estúdios. Os estúdios de Hollywood, incluindo a Warner Brothers, estavam receosos de o público apoiar de Havilland, temendo que isso incentivasse mais processos e desafios à ordem estabelecida. Olivia de Havilland eventualmente venceu seu processo em 1944 e a decisão foi mantida em recurso em 1945. Essa vitória legal enfraqueceu significativamente o sistema de estúdios, levando a uma maior liberdade e poder de negociação para os atores. Os atores ganharam mais influência nas negociações, levando ao surgimento de empresas de produção independentes e ao papel mais significativo dos agentes da indústria. 13. O assassinato de Marilyn Monroe. A morte de Marilyn Monroe em 1962 continua sendo uma das mais discutidas dentro e fora de Hollywood até hoje. Oficialmente considerado um provável suicídio devido a uma overdose de barbitúricos, sua morte prematura alimentou inúmeras teorias e especulações, variando de overdose acidental a assassinato. Monroe foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles em 5 de agosto de 1962. As circunstâncias relatadas foram que ela foi encontrada deitada nua em sua cama, de bruços com um telefone em uma mão. Frascos vazios de pílulas prescritas para tratar sua depressão foram supostamente encontrados ao lado dela. O escritório do legista do condado de Los Angeles concluiu que sua morte foi causada por uma overdose auto-administrada de sedativos e que a forma de morte é suicídio provável. Por um lado, houve o envolvimento dos Kennedy. Alguns acreditam que Monroe teve um relacionamento romântico com John F. Kennedy ou Robert Kennedy e que seu conhecimento de informações políticas sensíveis levou ao seu silenciamento. Alguns dizem que foi a máfia que a matou como uma forma de desacreditar os Kennedys com quem ela estava associada. Há também especulação de que profissionais médicos ou outras pessoas próximas a Monroe possam ter encoberto as verdadeiras circunstâncias de sua morte para se protegerem ou proteger indivíduos de alto perfil. Hollywood estava empenhado em manter uma imagem sanitizada e a morte de Monroe representava uma ameaça a essa imagem, levando executivos de estúdios e outros insiders da indústria a moldarem a narrativa sobre sua morte potencialmente, mas nada disso funcionou.
Décadas depois, Marilyn Monroe continua a ser um assunto de imenso interesse, com sua vida e morte ainda sendo analisadas e discutidas. A reunião de Walt Disney com Leni Riefenstahl em 1938 é um grande exemplo da relação complicada de Hollywood com a política e a percepção pública. Riefenstahl era uma diretora de cinema alemã mais conhecida por seu trabalho em filmes de propaganda nazista, incluindo O Triunfo da Vontade. Ela visitou Hollywood em 1938, pouco depois da infame Noite dos Cristais, que foi um ataque coordenado em massa contra judeus em todo o Reich nazista. Durante sua visita, ela se encontrou com vários cineastas e chefes de estúdio, incluindo Walt Disney. Dizem que Disney deu a Riefenstahl um tour pelo seu estúdio, uma ação que gerou muita desaprovação. Muitas figuras proeminentes na indústria, que incluíam um número significativo de executivos e criativos judeus, recusaram-se a encontrá-la por causa de sua associação com o regime nazista. A decisão de Disney de se encontrar com Riefenstahl não foi amplamente divulgada na época e permaneceu um fato relativamente obscuro até bem depois da Segunda Guerra Mundial. Hollywood fez de tudo para esconder a reunião porque, na época, os Estados Unidos ainda não tinham entrado na Segunda Guerra Mundial, mas a consciência e a oposição às ideologias nazistas estavam crescendo. Hollywood, como uma indústria fortemente influenciada por talentos judeus, era particularmente sensível a qualquer associação com simpatizantes nazistas. E Disney, como uma figura líder no entretenimento americano, era especialmente cauteloso com sua imagem pública. 15. A morte da atriz Natalie Wood. Em 1981, durante uma viagem de barco de fim de semana para a ilha de Santa Catalina, no iate Splendor, Natalie Wood se afogou. Também estavam a bordo seu marido Robert Wagner, o ator Christopher Walken e o capitão do barco, Dennis Davern. A história oficial inicialmente relatada às autoridades foi que Wood acidentalmente caiu na água e se afogou. No entanto, detalhes revelados por investigações subsequentes lançaram dúvidas sobre essa narrativa. Houve relatos de uma discussão acalorada entre Wagner e Wood e declarações divergentes sobre quando notaram que Wood estava desaparecida. O relatório da autópsia observou que Wood tinha hematomas no corpo e nos braços, assim como uma abrasão na bochecha esquerda, mas não estava claro se ocorreram antes da sua morte ou enquanto ela lutava na água. Wood aparentemente não era uma nadadora forte, o que levantou questões sobre como ela acabou na água com um colete salva-vidas. Após a investigação inicial pelas autoridades, amigos, familiares e fãs ficaram com muitas perguntas, em parte devido à falta de uma investigação minuciosa na época e aos relatos vagos e muitas vezes conflitantes das últimas pessoas que a viram. Em 2011, o caso foi reaberto depois que o capitão do barco, Dennis Davern, declarou publicamente que havia mentido durante a investigação inicial e que uma briga entre Wagner e Wood ocorreu na noite em que ela desapareceu. 16. A morte de Paul Burns. No que diz respeito aos escândalos de Hollywood, este foi o mais duradouro. A situação foi fortemente encoberta pelos estúdios de cinema envolvidos, particularmente a MGM, que fez grandes esforços para proteger suas estrelas e sua própria reputação. Apenas 2 meses após o casamento deles, em 5 de setembro de 1932, Paul Burns foi encontrado morto em sua casa em Beverly Hills, com um ferimento de bala na cabeça. Ao lado do corpo estava um bilhete que sugeria suicídio. O bilhete dizia em parte: a morte foi imediatamente sensacionalizada pela imprensa, mas a MGM agiu rapidamente para controlar a narrativa. Executivos da MGM, incluindo o chefe do estúdio na época, Louis B. Mayer, estavam entre os primeiros a chegar ao local. Foi amplamente noticiado que evidências podem ter sido alteradas ou removidas antes da chegada da polícia. Como uma grande estrela, a imagem pública de Harlow era crucial para a MGM. O estúdio orquestrou uma campanha publicitária para protegê-la de qualquer associação negativa com a morte de Byrne. Eles enfatizaram seu luto e choque, mantendo-a afastada da imprensa por algum tempo. Alguns especularam que um ex-amante assassinou Byrne ou que sua morte envolveu jogo sujo relacionado aos seus negócios financeiros ou outros conflitos pessoais. Os casos de Clara Bow, famosa por ser a It Girl durante os anos 20, foi um dos primeiros símbolos de Hollywood e uma figura proeminente na era do cinema mudo. Sua personalidade vibrante e carisma na tela fizeram dela um ícone, mas sua vida pessoal estava repleta de escândalos, muitos dos quais Hollywood tentou manter em segredo. A vida pessoal de Clara Bow era um ímã para escândalos na crescente indústria de tabloides. Os rumores mais danosos incluíam inúmeros casos amorosos, alguns supostamente com celebridades de destaque, e até mesmo com todo o time de futebol da USC. Essas histórias provavelmente foram exageradas pela imprensa na época. A Paramount Pictures, o estúdio para o qual Bow trabalhava, fez grandes esforços para proteger sua imagem e seu investimento.
Isso incluía contratar assessores de imprensa para construir uma imagem mais saudável para ela na mídia e tentar suprimir histórias negativas. Os estúdios frequentemente ofereciam histórias exclusivas e acesso em troca de cobertura favorável ou da supressão de detalhes desagradáveis sobre suas estrelas. Às vezes, eles até recorriam a ações judiciais para impedir que detalhes privados se tornassem públicos. Para Clara Bow, isso significava manter seu nome fora dos jornais de forma depreciativa, apesar dos rumores e fofocas que a cercavam. A morte de Thelma Todd. Thelma Todd, uma atriz popular nos primeiros dias de Hollywood, conhecida por seus papéis em filmes de comédia e seu trabalho com os irmãos Marx, morreu em circunstâncias misteriosas em 1935. Sua morte, inicialmente considerada acidental devido à intoxicação por monóxido de carbono, rapidamente se tornou o assunto de intensa especulação da mídia e inúmeras teorias da conspiração, levando Hollywood e suas entidades associadas a gerenciar a narrativa de perto. Ela foi encontrada morta em seu carro dentro de uma garagem pertencente a seu amante, Roland West. O motor do carro estava ligado, levando sua morte a ser atribuída a envenenamento por monóxido de carbono. No entanto, as circunstâncias que levaram à sua morte levantaram várias questões. Todd tinha hematomas no corpo, sugerindo uma luta ou agressão antes de sua morte. Ela foi vista viva pela última vez em uma festa na noite anterior à descoberta do seu corpo. Os relacionamentos de Todd, especialmente com Roland West e seu ex-marido Pat DeSico, estavam supostamente tensos, aumentando a especulação de crime. A comunidade de Hollywood e os estúdios envolvidos reagiram rapidamente. Dada a popularidade de Todd, os estúdios e outros insiders de Hollywood tentaram influenciar a cobertura da mídia para focar em sua vida e carreira, em vez dos detalhes misteriosos e potencialmente controversos de sua morte. No momento de sua morte, Todd estava envolvida em vários projetos cinematográficos. Havia um interesse particular em proteger esses investimentos e a reputação geral dos negócios de Hollywood. Thomas Ince foi um produtor e diretor de cinema pioneiro, conhecido como o pai do faroeste. Sua morte em circunstâncias misteriosas em 1924 abalou a indústria e levou a rumores que persistem ao longo dos anos. A morte de Ince ocorreu depois de ele ter participado de uma festa de fim de semana a bordo do iate do magnata da mídia William Randolph Hearst. Outros convidados notáveis incluíam a atriz Marion Davies, Charlie Chaplin e a colunista Luella Parsons. A causa oficial da morte foi relatada como insuficiência cardíaca devido à indigestão aguda. As circunstâncias da morte de Ince levaram a vários rumores e teorias, principalmente por causa da natureza de alto perfil da festa e dos convidados envolvidos. Um dos rumores mais persistentes era que Ince foi acidentalmente baleado por William Randolph Hearst, que supostamente estava mirando em Charlie Chaplin, acreditando-se estar envolvido romanticamente com Marion Davies, a amante de Hearst. Especulou-se que Hearst e outros encobriram os verdadeiros detalhes da morte de Ince para proteger suas reputações. Essa teoria foi apoiada por supostas inconsistências nos relatos sobre a doença de Ince no iate e os acontecimentos após sua saída da festa. Apesar dos rumores, a causa oficial da morte foi registrada como insuficiência cardíaca, que alguns acreditam ter sido devido a causas naturais exacerbadas pelos problemas de saúde conhecidos de Ince. Os jornais Hearst minimizaram o incidente e rapidamente abafaram rumores de crime, promovendo a explicação de falha cardíaca. A indústria cinematográfica estava cautelosa com o potencial dano que tal escândalo poderia causar, especialmente numa época em que o público estava examinando a moralidade de Hollywood. 20 amantes de Greta Garbo, uma das estrelas mais enigmáticas de Hollywood, era famosa por manter sua vida pessoal em sigilo, o que incluía numerosos relacionamentos que ela e os estúdios faziam grandes esforços para manter fora do olhar público. O fascínio de Garbo como uma figura misteriosa e solitária foi cuidadosamente elaborado, e qualquer escrutínio público de seus assuntos particulares era visto como potencialmente prejudicial à sua imagem cuidadosamente cultivada. Garbo era conhecida por ter relacionamentos com homens e mulheres, mas durante sua vida, esses relacionamentos foram mantidos muito privados. Entre seus relacionamentos, rumores, estavam aqueles com o ator John Gilbert, com quem estrelou vários filmes durante a era do cinema mudo, e Mercedes de Acosta, uma poeta e dramaturga conhecida por seus relacionamentos com várias mulheres famosas. No entanto, devido às normas sociais conservadoras da época e ao possível retrocesso do público e ao medo do estúdio do impacto prejudicial em sua carreira, esses relacionamentos não foram reconhecidos publicamente. A MGM, o estúdio com o qual Garbo tinha contrato, juntamente com outras entidades de Hollywood, era muito protetora das imagens de suas estrelas. A imagem de Garbo como uma figura distante e misteriosa era promovida como parte de seu atrativo. Qualquer desvio dessa persona pública, cuidadosamente construída,
incluindo detalhes de sua vida pessoal, era visto como potencialmente prejudicial à sua aparência nas bilheterias. Durante o auge de Garbo, Hollywood estava sob as rígidas diretrizes do Código Hays, que estabelecia padrões morais para o que poderia ser mostrado na tela. O código também influenciou como as estrelas eram esperadas a se comportar fora da tela, com os estúdios frequentemente encobrindo qualquer comportamento que pudesse ser considerado escandaloso. 1. Escândalo de Roman Polanski. Por pior que fosse o escândalo de Roman Polanski, Hollywood ainda tentou passar por cima. Em 1977, Polanski foi preso e acusado de 5 crimes contra Samantha Geimer, uma menina de 13 anos, incluindo relações sexuais com uso de drogas, perversão, sodomia, ato obsceno e lascivo contra uma criança menor de 14 anos e fornecimento de substância controlada a um menor. As acusações originaram-se de um incidente na casa do ator Jack Nicholson em Los Angeles. Nicholson não estava presente na casa no momento do incidente. Polanski declarou-se culpado da acusação menor de relações ilícitas com um menor como parte de um acordo judicial que incluía a retirada das acusações restantes. Ele foi condenado a passar por uma avaliação psiquiátrica em uma prisão estadual, onde cumpriu 42 dias. Antes de sua sentença, Polanski soube que o juiz poderia desconsiderar o acordo de confissão e impor uma sentença de prisão muito mais longa do que a inicialmente acordada. Em resposta, em 1978, ele fugiu para a França, evitando a possível prisão nos Estados Unidos. A França não extradita seus cidadãos, e Polanski possui cidadania francesa desde 1976. A indústria, incluindo muitas celebridades e pessoas de dentro, inicialmente ficou em silêncio ou apoiou Polanski, concentrando-se em suas contribuições artísticas em vez de suas ações criminosas. Alguns meios de comunicação evidentemente minimizaram suas realizações e as complexidades do caso, em vez das claras violações morais e legais. Ao longo dos anos, inúmeras celebridades e cineastas apoiaram publicamente Polanski, argumentando que seu gênio artístico ou o tempo decorrido desde o incidente deveria mitigar as considerações legais ou éticas. 22. O julgamento de Errol Flynn. Seria uma surpresa se Errol Flynn não estivesse nesta lista. O protagonista da Era de Ouro de Hollywood tornou-se tão famoso por suas façanhas fora das telas quanto por seus heroísmos nas telas. Seu julgamento por infração legal, em 1943, é um dos primeiros escândalos que testaram a capacidade de Hollywood de proteger suas estrelas diante de alegações sérias. O escândalo começou quando 2 meninas menores de idade, Betty Hanson e Peggy Satterley, acusaram Flynn de relações ilícitas. As alegações surgiram em 1942, afirmando que os incidentes ocorreram na casa de Flynn em Hollywood e a bordo de seu iate, respectivamente. Hanson tinha 17 anos e Satterley tinha 16 na época das supostas infrações. Flynn foi acusado, e essa acusação carregava um estigma social significativo e consequências legais na época. O julgamento que se seguiu atraiu enorme atenção da mídia, tanto nacional quanto internacional. A Warner Brothers, o estúdio sob contrato com Flynn, forneceu um apoio substancial a ele durante o julgamento. Eles contrataram a melhor representação legal disponível e a equipe de Flynn trabalhou para moldar a percepção pública, retratando Flynn como vítima de acusadores oportunistas, que buscavam explorar sua fama para ganho financeiro. Essa narrativa se encaixava na imagem de playboy de Flynn, sugerindo que tais encontros eram consensuais e incompreendidos. Flynn foi absolvido em 1943, após um julgamento altamente divulgado. Seu advogado, Jerry Gisler, desacreditou os testemunhos das acusadoras com base em seu comportamento e supostas motivações. O resultado do julgamento foi influenciado pelas normas culturais e sociais da época, que muitas vezes culpavam as vítimas nesses casos e colocavam o ônus da prova fortemente nos acusadores. O filho secreto de Loretta Young. O filho secreto de Loretta Young é um dos segredos mais bem guardados de Hollywood. Mostra até onde as estrelas iriam para proteger sua imagem pública em uma era em que o estigma social em torno da maternidade solteira poderia arruinar carreiras. No início dos anos 1930, durante as filmagens de The Call of the Wild, Young contracenou com Clark Gable, uma grande estrela da época. Rumores diziam que durante essa produção, Young e Gable tiveram um breve caso, resultando na gravidez de Young. Dadas as consequências severas que uma gravidez fora do casamento teria para uma atriz naquela época, Young e seu estúdio fizeram grandes esforços para manter a gravidez em segredo. Loretta Young desapareceu do olhar público por um tempo, alegando doença. Isso foi para esconder sua gravidez. Após dar à luz em 1935, ela colocou sua filha Judy em um orfanato temporariamente. Mais tarde, Young adotou Judy do orfanato, apresentando a situação publicamente como uma adoção tradicional.
Judy Lewis, a criança, cresceu sem saber a verdadeira identidade de seus pais por muitos anos. O estúdio desempenhou um papel significativo na ajuda para orquestrar o encobrimento, ciente de que a verdade poderia prejudicar não apenas a carreira de Young, mas também a de Clark Gable e afetar sua lucratividade. 24. Caso de Patrick Douglas. Este caso é uma das controvérsias mais sombrias e ocultas na história de Hollywood, envolvendo a agressão de uma jovem dançarina durante uma festa do estúdio MGM, em 1937. Durante a festa, que tinha um grande suprimento de álcool e foi realizada em um local remoto, Douglas foi agredida por um dos vendedores, David Ross. Ela foi obrigada a beber licor e depois atacada. Chocantemente, o ambiente era tal que seus gritos por ajuda não foram atendidos, e o ataque ocorreu em um contexto facilitado pelos arranjos do estúdio. A MGM tomou medidas extraordinárias para suprimir a história. Os fixers do estúdio trabalharam para controlar as consequências, garantindo que a imprensa fosse mantida à distância e que quaisquer relatos fossem imediatamente abafados. A influência da MGM estendeu-se aos procedimentos legais. Douglas foi corajosamente à polícia, tornando-se uma das primeiras mulheres a acusar publicamente um homem de agressão em Hollywood. No entanto, o estúdio manipulou o processo legal, com exames médicos e entrevistas policiais supostamente conduzidos para minar sua credibilidade e intimidá-la. As consequências do ataque foram devastadoras para Douglas. Sua carreira em Hollywood terminou e ela viveu grande parte de sua vida na obscuridade e dor, lutando com o trauma de sua experiência. Sua história foi em grande parte esquecida até ser trazida à tona décadas depois pelo autor David Stan, que documentou sua aprovação em um artigo na Vanity Fair, e mais tarde em seu documentário Girl 27, a história de Frances Farmer. Os problemas de Farmer começaram no início da década de 1940, quando ela foi presa por dirigir embriagada. Seu comportamento tornou-se cada vez mais errático, levando a mais prisões e publicidade negativa. Em 1943, após uma série de confrontos com executivos do estúdio, polícia e sua própria família, Farmer foi declarada mentalmente incompetente e institucionalizada. A internação de Frances Farmer é de onde a maior parte da controvérsia e das acusações de abuso surgem. Ela foi submetida a vários tratamentos psiquiátricos, alguns dos quais eram brutais pelos padrões modernos. Relatos e relatos posteriores da própria Farmer sugerem que ela passou por terapia de choque com insulina, terapia eletroconvulsiva e uma lobotomia, embora a lobotomia permaneça não confirmada. Durante o tempo de Farmer, a doença mental era altamente estigmatizada, e os estúdios frequentemente faziam grandes esforços para ocultar ou minimizar os problemas de saúde mental de Starr. No caso de Farmer, seus primeiros surtos e comportamento errático muitas vezes não foram reportados ou foram minimizados na imprensa. Para mais histórias não reveladas de Hollywood, não se esqueça de se inscrever e até o próximo.